Olá, meus caros, news no conteúdo edificante. Vazaram os áudios da conversa entre Bolsonaro e Gustavo Bebiano. E então você vai conferir aqui no conteúdo edificante todas as falas entre ambos. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, ouça a primeira conversa. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Planalto? Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse tipo de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República, cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí. Então, aqui no primeiro áudio, Bolsonaro questiona Bebiano com relação a um enviado da Rede Globo que estaria ali no governo, para que não fosse, obviamente, vazado informações, já que a Globo prejudicou o Bolsonaro na campanha e ele não quer se aproximar da mesma, enfim, até está optando por outras emissoras como Rede Record, SBT, para dar entrevista exclusiva. Então, esse já é o primeiro ponto, que Bebiano já estava querendo favorecer a Globo, assim como já vimos no caso do Hamilton Mourão. Vamos ao segundo áudio. Vamos lá. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem tá sendo o cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Viagem da Amazônia. Aí com relação a algo que disseram que Bolsonaro estaria a par ou fazendo e ele então nega. Terceiro áudio. Vamos lá. Ô, Bebiano, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles, ele estava chateado que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra. Daí vai ficar o povo todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos, ó, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. Ó, viagem com relação a alguma obra possivelmente na Amazônia ou em outro local e que até ele está certo, pois cria expectativa de uma obra, não se faz e aí vai para cima do governo, né? Quarto áudio, são vários áudios aí e muito esclarecedor, né? A gente entender de fato. O caso incitando a saída é mais uma mentira, você conhece muito bem a imprensa melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele teve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Ó, aqui Bolsonaro confirma que ele não esteve, ou melhor dizendo, o Gustavo Bebiano não esteve falando com o Bolsonaro quando eles estavam no hospital. É balela, é mentira. Vamos ao outro áudio. Essa historinha de um deputado, ele nunca conversou com um deputado, não. Então essa fake news pregada para cima de você, e você achando que é verdade passar para frente de mim, não cola também. Eu quero a paz, a pacificação, mas com mentiras não se vão chegar a lugar nenhum. Aqui ter falado com o deputado, possivelmente o pessoal pertencente à bancada do PSL ou até mesmo Rodrigo Maia, que teria se manifestado dizendo que era bom que Bebiano permanecesse. Vamos a outro áudio. Isso é muito bom para entender o real motivo da saída. Há várias formas de se falar, nós trocamos mensagens Agora é o Bebiano. 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Isso está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui.
Eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão, desculpe. Aqui Bebiano questionando acerca, possivelmente, da interferência do filho do Bolsonaro, que teria chamado ele de mentiroso, e de toda a celeuma do caso. Vamos a outro áudio. Capitão, eu só prego Bebiano a paz novamente. o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas, o tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras porque os generais teriam restrições contra mim? Eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual é o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que cria essa crise. Eu não falo nada em público. Muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? Então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. O senhor inverta, capitão, imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor 3 vezes, sim. Falamos pelo WhatsApp. O que tem de mais? Não falamos nada demais. Qual a relevância disso? Tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? Novo questionamento, dizendo, olha, eu falei sim contigo, Bolsonaro, 3 vezes, possivelmente áudio do WhatsApp. E aí o filho do Bolsonaro chamou ele de mentiroso, né? Talvez não foi, claro, uma conversa formal, ou por telefone por muitos minutos, apenas alguns áudios. E é isso que ele fala. Agora vamos a outros áudios, são vários, né? Mais de 10. Gustavo, Bolsonaro. Que usou do WhatsApp, né, para falar 3 vezes comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor, ou você restabelece a verdade ou não tem conversa a partir daqui para frente. Ó, a verdade. Bolsonaro nega que ele falou 3 vezes pelo WhatsApp e que o Bebiano tinha parceria com o jornal ou o informativo antagonista e que, de fato, queria criar alguma celeuma ou tentar passar o pano no sentido de dizer que está tudo bem, que não existia nenhuma crise, etc, etc. Interessante. A questão não é só, e você vai averiguar também em outros áudios, não é só a questão do Bebiano ter o envolvimento na questão dos laranjas lá no Pernambuco, mas também dele passar informação para o antagonista, bem como para a Globo. É isso que dá para compreender dos áudios já colocados aqui. Vamos a mais áudios. O 9º. Ora, querer empurrar essa Bolsonaro. Desse dinheiro lá para candidato aí em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade. Tudo bem, vamos ver daí quem deve paga, tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Ó, quem deve paga, se Bebiano não tem culpa, não vai pagar. Se tem, vai pagar. E Bolsonaro então confirma que mandou a justiça apurar tudo isso lá referente a esses laranjais. Vamos ao 10º áudio. Capitão, a nota do Bebiano. antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor. Eu não plantei nada, ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum, tá? Abraço. Bebiano diz que é inocente, que não plantou nenhuma notícia no antagonista.
Vamos ao 11º áudio. Em relação a isso, capitão, Bebiano também novamente. acho que a coisa não está clara. A minha tarefa como presidente interino nacional foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolher o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então é ótimo que a Polícia Federal esteja, é ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito, mas eu não tenho nada a ver com isso. Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Abraço, capitão. Então o Bebiano nega e o Luciano Bivar, que já foi também presidente, ou no momento do PSL, teria feito a ilicitude ou seria o responsável por algo de ilícito. É assim que pondera Gustavo Bebiano. Lembrando que o Bivar já teve uma polêmica quando ele era, eu acho que, presidente do Esporte Clube, com a CBF. Esse Luciano Bivar não é muito lá confiável, né? E como ele disse, não teria culpa porque ele era presidente do Diretório Nacional e não do estadual do partido. E, em tese, ele estaria com a consciência limpa, pois ele não teria feito nada de ilícito, apenas repassou a verba exigida. E claro que teria ali, obviamente, um motivo para assim ele passar essa verba. Vamos ao outro áudio 12 aqui. Bebiano, olha que você entra em Bolsonaro. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim e eu não atendi, eu não liguei para a Folha, eu não ligo para imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que você está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Eu vou repetir. Se você tentou falar comigo, 1 para 1, se alguém vazou para a Folha, não fui eu, só pode ser você, ok? Aqui Bolsonaro diz o seguinte: se não foi você lá com relação ao antagonista e o antagonista pegou então a fonte da Folha, mas quem então vazou para a Folha? Se de mim não foi, óbvio que foi você. É isso que o Bolsonaro diz referente ao vazamento da informação na Folha, que seria o Bebiano. Vamos ao último áudio. Não, capitão, não é isso não. Eu não tentei ligar para o senhor e não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nem uma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar uma ou duas vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. Não é isso não, capitão. Tá? Eu não vazei nada para lugar nenhum, muito menos para a Folha, com quem eu praticamente não falo. Abraço, capitão. Bebiano nega ter vazado informação para a Folha. Enfim, com as falas do Bebiano e do Bolsonaro fica muito bem claro os eventuais motivos. Pode ter sido um exagero do próprio Bolsonaro, se for comprovado que o Bebiano teria culpa lá no repasse para as possíveis campanhas laranjas. A questão do antagonista, ele negou que teria vazado, e também da Globo. Esses seriam os 3 motivos: campanhas laranjas, algum vazamento de alguma informação para algum membro da Rede Globo e também do jornal ou informante antagonista, que também faz parte aí dessa mídia
que é chamada até mesmo pelo próprio Bolsonaro de mídia tendenciosa, ou, de acordo com o termo em inglês, mídia streaming, que seria a mídia convencional, que tem uma política daquele jornalismo panfletório, como eu já trouxe aqui no canal as informações. Então seria isto, né, o imbróglio. Agora julgue você, né, de um lado ou do outro. Também tem que aguardar a apuração da própria investigação da polícia para ver se Bebiano tem culpa ou não. Talvez a hora que isso tudo se esclarecer, que for comprovado que Bebiano não tenha culpa, ou seja, talvez o Luciano Bivar ou qualquer um outro, quem sabe, né, se Bebiano não volta à secretaria ou algum cargo, alguma coisa nesse sentido. Não sei se possivelmente pode esse proceder, né? Aí vai depender, obviamente, da ética ou da política de ética nesse sentido de admitir e demitir, né? Fato é que nós temos atualmente, no lugar do Bebiano, mais um general, e o Bebiano no momento está fora. Bom, comente, dê o seu like, esses foram os áudios, pense acerca disso, e aqui foi mais uma informação para você, uma notícia no conteúdo edificante. Até mais.